Olá, olá! Aqui é a Maria Ferreira do canal Toque de Maria, sou psicóloga clínica e hoje, como eu prometi para vocês, no último vídeo nós falamos sobre os 4 aspectos do ser humano que a gente precisa desenvolver para a gente obter a cura para uma vida mais harmoniosa, para uma vida mais tranquila, de bem-estar. E hoje eu prometi para vocês que a gente ia começar falando sobre um dos aspectos. E hoje eu escolhi o aspecto espiritual. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: o que tem distraído você para que você não olhe para o seu aspecto espiritual? Olha que interessante. Lembrando, eu quero deixar isso bem claro aqui. Quando estamos falando do aspecto espiritual, não estamos falando do aspecto religioso, ok? No religioso, nós vamos desenvolver a capacidade espiritual, mas quando estamos falando de espiritualidade, estamos falando de um aspecto nato de todos nós, de todo ser humano, ok? Então, olha que interessante. Então, eu queria perguntar para você, o que te distrai de você olhar para esse aspecto seu da vida? O que te distrai? É o trabalho? São os relacionamentos? É a minha relação com o físico? O que eu preencho com coisas, situações, problemas, dificuldades, doença, no lugar desse vazio que eu percebo de desconexão com o meu mundo espiritual? Isso mesmo, nós todos estamos muito adoecidos na nossa cultura de um vazio espiritual. E nós vamos preenchendo com coisas, acreditamos que coisas externas vai preencher esse lugar. E o que fez com que a gente ficasse tão desconectado, tão distante dessa parte nossa espiritual, da nossa essência interior? Um dos aspectos é que a nossa cultura, ela traz um aspecto de elevar, enaltecer muito o aspecto do físico e do mental, que é a intelectualidade, um saber, um conhecimento. E aí, olha que interessante. Então, quando eu não consigo ainda, ou eu ainda nem desenvolvi muito bem esses dois aspectos que externamente mostram como sendo muito importantes, eu acabo por tentar compensar essa parte aí, onde me perdendo, muitas vezes vou sentir um vazio e vou achar que isso de fora vai preencher. Eu posso preencher com bebida, eu posso preencher com estudos, eu posso preencher com trabalho, com drogas, com relacionamentos viciantes, eu posso preencher com qualquer coisa. Então, o que eu queria que vocês olhassem é: quando foi que eu me afastei de mim? Porque todos nós, quando chegamos aqui nessa vida, nós viemos, através de nossos pais, através da barriguinha da nossa mãe, mas nós viemos desse mundo espiritual para essa realidade física. Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje é: como é que eu posso fazer esse caminho de volta? Então, muitas pessoas acessam esse campo espiritual, muitas vezes, às vezes, numa crise. Então, eu tenho uma preocupação exagerada de forma emocional. Às vezes, eu tenho um diagnóstico de uma doença. Muitos pais, às vezes, no nascimento de um filho, no rompimento de um trabalho de muitos anos de dedicação. Então, como nós vivemos na vida como se fosse uma escola, qualquer aspecto que venha vai ser uma forma da gente entrar em contato com esse lado que nós ainda não aprendemos a desenvolver. Então, seja lá qual for o caminho que cada um levou, no meu caso, foi o nascimento da minha filha, o adoecimento da minha filha, fez com que eu tivesse que olhar um pouco mais, na época, sobre um acidente que minha filha teve, o aspecto mãe, aí qual que era o sentido da vida, E você começa a questionar: estou fazendo o que aqui, E o que acontece?
culturalmente nós temos uma coisa de cada um olhar meio para o seu umbigo, né? Então sempre se trata de nós, né? De mim, de quem está no meu entorno. Mas tudo que acontece comigo, espiritualmente, afeta ao outro que está ao meu lado, afeta quem está distante de mim, afeta todos os seres vivos, afeta quem está lá no outro país, né? Então, a desconexão com a natureza e com os outros seres vivos, sejam eles perto ou longe, faz com que a gente se afaste desse campo espiritual. Então, eu trouxe para vocês aqui, hoje, algumas práticas que a gente pode começar a desenvolver, e eu vou fazer uma meditação com vocês para que a gente volte a entrar em contato com esse aspecto. Então, seja lá da forma que você conseguir, seja por uma via mais criativa, então fazendo desenhos, pinturas, uma aula de canto, desenvolvendo algum talento, dançando, seja uma caminhada na natureza, seja um momento simplesmente de descanso, de silêncio. Lembra como nós fomos desenvolvendo muito essa coisa de estarmos muito ativos? Parece que é errado a gente parar e simplesmente ficar sem fazer nada, apreciando o silêncio, contemplando a consciência dentro do nosso ser. Então essas são algumas dicas que a gente pode parar e começar a desenvolver. Alguns rituais como uma prece, uma oração, um sentimento de gratidão, um olhar diferente, receber de um animalzinho de estimação. Pare e receba aquele amor. Às vezes a sensação do sol batendo no seu rosto, uma brisa, esse contato novamente com a natureza, a contemplação. Às vezes uma noite linda, você observar a lua e ficar ali alguns minutinhos contemplando. Isso já vai fazer com que devagarzinho a gente vai voltando para dentro e perceber que essas coisas as quais eu citei, elas não são coisas que cada um vai ter a mesma experiência, cada um vai sentir dentro das suas subjetividades, dentro da sua experiência aí espiritual mais subjetiva. Tá bom? Então eu vou falar para vocês aqui algumas práticas que vocês podem exercitar. Eu deixei anotadinho aqui para que a gente faça. Então, olha, dicas diárias. Lembra que eu falei para vocês? Não é esforço, é dedicação. Então, é o poder do todo dia. Se todo dia eu praticar um pouquinho, em algum momento isso vai virar muito grande dentro de mim. Isso vai passar a ser, não como uma atividade, mas eu vou encontrar isso como um modelo de vida a desenvolver. Olha que interessante. Então, anotem aí as dicas. A primeira delas é: para um pouquinho ao acordar e entre em contato com alguma situação que você esteja vivendo e peça orientação por algo que deseja. Não busque respostas. Você simplesmente vai fazer o quê? Uma pergunta. Dica número 2. Comece e termine o dia com alguns minutinhos dedicados à prática da respiração e o silêncio. Se eu parar um pouquinho e colocar minha atenção na minha respiração, faz com que eu entre em contato com esse momento interno meu. Só de acompanhar a respiração, eu vou entrando em contato com o meu cardíaco, com a minha alma. E ali eu vou ter uma experiência diferente. Para a dica número 3. Uma oração, a reza, um ritual, da forma que você conseguir fazer. Mas pratique isso. Não como uma intenção de um pedido, né? Mas simplesmente por uma intenção da prática do desenvolvimento dessa consciência espiritual que todos nós já somos. O exercício da gratidão aqui também funciona. Outra dica:
Se você tem plantas ou você tem um jardim, regue as plantas e vai entendendo que é essa troca espiritual. Então, eu dou o alimento que as plantas precisam ali naquele momento, que é a água, e elas retribuem de forma espiritual comigo, com a beleza, com o cheiro, com o ornamento que ela vai trazer ali naquele lugar. Então, veja essa troca, veja essa conexão. Isso vai fazer com que você comece a desenvolver esse aspecto. Se você já frequenta algum lugar ou tem o desejo de frequentar algum lugar no nível mais religioso, isso também é um bom caminho para começar a exercer isso. Lembrando que muitas vezes precisamos de um lugar quando ainda não sabemos fazer sozinhos, mas é um bom caminho. Então, a dica hoje é para que você pratique, seja a contemplação, seja a meditação, seja a oração, seja uma forma criativa. Isso vai fazer com que você perceba esse aspecto em você, tá bom? Não tem certo nem errado, é só a ideia de você começar a exercer esse aspecto em você. Combinado? Depois, deixa a dica aí para mim, escreve para mim o que você já pratica ou o que você tem desejo de praticar e ainda não começou. No próximo vídeo eu vou deixar para vocês aqui, talvez no final, vou ver ainda como eu vou fazer, a meditação de cada um dos aspectos, tá bom? Para vocês poderem ouvir, enfim, para não ficar quebrado. Então eu vou fazer só a meditação. Então por hoje, minha gratidão e a minha profunda conexão da minha essência interior com a sua essência interior. Até o próximo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o nosso aspecto emocional.